Olá pessoal, bem-vindos à TV Geração Z. Vocês estão entrando no programa onde o normal é ser diferente. Aqui o normal é ser paranormal. Estreia, Cris. Estamos estreando hoje o programa Enigmas, um programa que vai trazer muito esclarecimento para você em todas as questões, tanto religiosas, espiritualistas, científicas. Nós vamos analisar todos os fatos para ver qual é a coerência e a lógica que está por trás deles. Bem, chaves de autoconhecimento, porque você sabe que o Enigma sempre teve esta preocupação em te levar o quê? Ferramentas para você pesquisar. Então faça sua pesquisa e hoje nós temos uma pauta maravilhosa, né, Nossa, Cris? não poderia faltar, porque ela é nossa queridona, é remida do programa Enigmas. Nós temos um carinho e participamos desse trabalho maravilhoso. Estamos aqui hoje com Sônia Rinaldi, presidente do Instituto Internacional de Pesquisas em Transcomunicação Instrumental. Tudo bem, Soninha? Tudo bem, um prazer enorme estar com vocês. Dia de estreia. Uau! Super parabéns. Você, né, Sônia? Tinha que ser você, né? Afinal de contas, você já estreou o Enigma em outras televisões. Teria que estar aqui agora, não podia ser outra pessoa. Uau, aliás, o nosso primeiro, né, Cris? Nossos agradecimentos a você, Sônia, pela presença. Um super prazer estar com vocês e vocês merecem esse sucesso todo que vocês estão fazendo. Eu tenho acompanhado de perto o sucesso e olha, super merecido, super parabéns. Super gratidão. Gratidão, Sônia. Mas olha, não vamos perder tempo não. Soninha, nós sabemos que você foi para a França. Se você puder falar um pouco para o nosso internauta do seu trabalho, vai ser legal. Olha, na verdade a gente saiu em 2 revistas, né, com artigos na França, e um pessoal muito interessado na pesquisa, um pessoal extremamente sério, e revistas muito respeitadas, revistas de banca, né? Interessante porque lá na França eles têm um número muito grande de revistas, maior do que a gente tem aqui no Brasil, né? E a gente apareceu em artigos e entrevistas e foi assim muito sucesso. Inclusive um dos casos que a gente publicou, eu trouxe aqui para mostrar, super primeira mão aí, porque a gente ainda não mostrou para ninguém, só saiu lá. E se a gente puder ver, eu vou contar para vocês. Roberta, bem legal. Solta o vídeo. Então, olha, é um caso assim muito recente, na verdade, né? Muito diferente em termos de comunicação, porque a gente pôde ver um animal, né? Um cachorro lindo, mas numa circunstância assim super inédita, né? Bem inesperada, né? E a gente vai poder ver daqui a pouquinho, eu acho que as meninas estão pondo aí pra gente. E assim, então eu vou contando enquanto isso, né? Por favor. Assim, a gente tem feito um programa de rádio via Skype sobre transcomunicação, a gente faz a gravação via Skype. E nesse dia nós tínhamos 2 convidadas que são protetoras de animais, né? E uma delas, que se chama Raquel, agora sim, a gente está vendo. Então, olha, ali você tem a Raquel, a nossa esquerda, né? E a Fátima em cima, a nossa direita. Eram as nossas convidadas. Nós 3 embaixo, as apresentadoras e tal. Daí, eu tive a intuição de pedir... Eu estava filmando a tela do meu computador. Eu tive a intuição de pedir para a Raquel virar de costa para pegar o cabelo dela. Então, no próximo slide, vejam ela de costa. Perfeito. Perfeito. Vejam que é um cocker, né? Um cocker lindo, né? Observem que ela está de costa, dá para ver a camiseta, né? Bem no cabelo dela. A Fátima está atrás, ela só virou de costa para a gente, né? Então isso aí tem assim, uma série de implicações. Aqui, olha, até o detalhe, né? A Raquel em cima e as fotos do cachorrinho embaixo. Muito interessante, E né? tem a ver com ela o animal? Talvez pelo fato dela ser protetora, né? Mas não que houve assim, uma identificação assim, é o cachorrinho e tal. Tanto que nós pusemos nas nossas listas até para procurar o dono, né? De repente aparece o dono do cachorrinho. Mas é interessante por essa abordagem pelo fato de, primeiro, é uma técnica assim, super inédita, né? Ninguém estava imaginando que no cabelo dela apareceria alguma coisa. E também é pelo fato de muita gente ainda questiona se os animais sobrevivem. A morte, né? Sobrevivem depois da morte, ou se reencarnam. E pelas nossas respostas em áudio e tudo, sim, eles continuam vivendo como nós também do outro lado.
Eu gostaria de te bacana, fazer né? uma pergunta, Sônia. Por favor. Você comentou, aquele momento eu tive uma intuição. Você sente que, eu sei que você é totalmente científica, me desculpe até pela Não, por pergunta, favor. pelo respeito que eu tenho, mas você sente que às vezes você é conduzida mesmo? Eu não diria que às vezes, eu diria que praticamente sempre. Ai, que bom saber. Existe na uma parte verdade- espiritual para esse trabalho de captação de vozes e imagens do além? Olha, na verdade, eu diria que assim, não é que eu não faço aquele coisa tipo ritual, não, agora eu vou mentalizar, não, nunca. É tipo uma coisa que bate na cabeça e eu saio fazendo. Já tive situações que eu na hora até me perguntava, por que eu estou fazendo assim? Mas era tipo como se viesse um comando e eu saio fazendo. Eu nunca questiono, Interessante. entende? Isso é legal, hein? E quando funciona, e geralmente funciona, é porque veio de lá, né? Porque daqui mesmo. Nossa, Dizem que a Muito. intuição é uma ligação com o outro lado, né? Das Com coisas mais certeza. espirituais, né? Na verdade, digamos, os transmissores das imagens naquele momento está passando alguma dica que vai ser um veículo melhor para eles, uma forma melhor. Que nem, sabe, assim, de repente, Raquel vira de costa, sabe? Nem sei por que eu falei isso. Ela virou e na hora a gente começou a ver pela própria tela já o cachorrinho. Aliás, não era só isso, tinha mais um outro também. Enfim, mas a intuição faz parte, olha sim. só. Temos mais imagem aí, E Roberto? o link, né, dela como protetora animal. Olha a Kátia muito Gaia legal. ali. Olha eu! Gente, o que eu trouxe hoje para vocês, na verdade, é uma homenagem a vocês. Muito obrigada. Todos os casos são de vocês duas. E levantei assim uma série de arquivos Mudou muito, de né? visitas da Cris Demais. e visitas da Kátia. Que bacana! Então, este caso, gente, foi o seguinte: nós estávamos com a Kátia na frente da câmera e ocorreu uma transfiguração. O que é a transfiguração? Nossa, nada a ver com a É Kátia. uma pessoa, é assim, gente, no vídeo, a pessoa que está diante da câmera, que é a Kátia, ela vai se transformando até virar uma outra pessoa. Neste caso, apareceu essa garota, eu no momento nem pensei quem poderia ser, e depois, quando essa notícia acabou chegando lá na Argentina, a mãe da Rocio identificou prontamente, assim, super, mega feliz, e mandou a foto. A gente pode ver no próximo slide a foto Nossa, da é incrível, Rocio, incrível. né, que faleceu. Um olhar muito parecido, Muito, né? não é? Muito semelhante. Total. Narizinho, boquinha, é bem diferente Lindas, da Kátia, né? né? Eu fiquei Nada a muito ver com a Kátia. emocionada. Não é a Kátia não seja bonita, né? Mas nada a ver com a Exato, né? exato. Inclusive a mãe, sabe assim, tipo, nossa, renasceu. Ela, sabe, essa menina faleceu com 16 anos de diabetes. Nossa, sabe assim, que uma, jovem, uma né? crise super fulminante, né? Então, Sônia, é um alento para os conserta. pais receber Nossa. uma mensagem do além via a ciência da transcomunicação instrumental, né? Nossa, com o que que eles, certeza. qual é a sensação que você tem deles, assim? Olha, a gratidão, sabe, eu me lembro de ter já observado mães que estiveram em casa, fizeram gravações e, sabe, tipo, muda de vida. Porque quando tem a fase da perda, do luto, e principalmente perda de filho, né? Porque isso, digamos, não tem o tempo que amenize. É verdade. Quando é outras perdas, o tempo sempre dá um jeitinho. Mas a perda de filho, não. Então, passa ano, entra ano, sai ano e aquilo dói, né? E eu me lembro, por exemplo, um caso de uma mãe, a Rita, ela esteve em casa, ela tinha perdido 32 quilos. É muita Depois da tristeza, partida né? da filha. Tava mesmo assim, sabe, entregue, né? E tanto que ela esteve lá, inclusive isso é bem descrente, sabe, tipo assim, nem sei o que eu tô fazendo aqui. Olha, a Carol, a filha dela, apareceu tantas vezes, falou referências que só ela sabia. Por exemplo, que ela tinha procurado um brinco que ela não tinha achado antes de vir. Quem quer saber que ela ia querer usar o brinco? A filha falou detalhes que só ela conhecia. Isso, sabe? E aí, nossa, ela rejuvenesceu, renovou, voltou à vida. Então, Com certeza, eu acho né? que graças a Deus E olha, o que bacana. Eu fico Sônia muito Rinaldi, feliz. pessoal, Sônia Rinaldi, eu sou testemunha, que acompanho esse trabalho há 20 e poucos anos com a Sônia. Sônia Rinaldi não cobra um centavo, sempre fez isso de peito aberto. E com a ciência,
acompanhamento científico junto, não tem nada de mistificação de fatos. É tudo aberto para todo mundo participar e ver, né, Sônia? Com certeza, eu acho que essa é a tarefa que a gente tem, né? Com certeza. Mas vamos aos próximos. Ah, eu quero ver os próximos. Esse também. Olha, sou eu ainda. Sim, sim, eu falei, é só de vocês duas, hoje vocês vão reinar. Você arrasou, hein? Olha lá. Olha que portal legal. Essa aí é a mãe da nossa grande amiga Marlene, que na verdade é o meu braço direito no Instituto, né? E a mãe dela apareceu. E assim, com um detalhe super peculiar. A cor do vestido que a mãe dela estava usando, foi, digamos, enterrada, né? Quando ela fez a passagem, era exatamente esse tom de azul. E no dia que a Kátia estava em casa, ela estava de roupa preta. Olha que interessante, hein? Entendeu? Verdade. Maravilhoso isso, né? Pois não é? A transcomunicação, gente, é para trazer a comprovação que a vida transcende a morte e que nós somos eternos. E isso aqui é tudo uma grande efemeridade, né, senhora? Com certeza. E que vale a pena, né, evoluir. Com certeza. E evolução há que se trazer esclarecimento, verdade, sem mistificação de fatos, né, Sonia? Que é isso que vocês fazem. Que a gente pretende trazer. Você Esses também. 5 anos a gente tem feito isso, inclusive junto com você. Poupe os números, Cris. Vamos poupar. É verdade. Todos nós, né? Vamos poupar. Exato. Agora entramos na fase de poupar números. Vamos ao próximo slide, então. Vamos. Aqui ainda a Da Kátia Kátia. Gaia. Olha, Com dentes gente, total, hein? olha a mudança que ela sofreu diante da câmera. E esses casos de transfiguração, não me consta que existam assim no mundo dentro da transcomunicação. Existia no passado, Interessante, né? em termos mediúnicos, as pessoas viam um médium se alterar. Tem isso registrado na literatura espírita. Mas em termos de transcomunicação e assim documentado, que você pode comparar, mandar para análise e tudo, aí não, acho que... Que bacana, né? Isso só Somos vem nós. honrar, né? Mudei- o trabalho mudei que nós bem. estamos envolvidos aí, né? Fico muito feliz. Vamos pro próximo, então? Vamos. Aqui Esse é fantástico. Nossa. Olha, a Kátia, uma coisa que aparece muito, além dos falecidos, são os humanoides, né? Os seres... Nossa, olha Que olhos. Olha que Diferente. Olha a boca também. Eu não sei, né? E olha, olhos azuis, né? Perfeito. Cabelo diferente e tudo. Os extraterrestres se manifestam regularmente, sobretudo com a presença da Cris, então arrasa. É verdade. Mas é que a gente tem Bem-vindos. uma ligação muito peculiar com eles, né, Com Sônia? certeza. Eu até diria, assim, depois batendo os olhos em todas as imagens que eu separei para trazer, eu fiquei pensando, com a Kátia entrou tudo normal, com a Cris é tudo diferente. Porque o normal é ser diferente, né? Exatamente. Normal é ser paranormal. Então, é isso aí, gente. É que a gente tem uns amigos estelares aí, né? Exato. Verdadeiros amigos, amados aí. E se são, né, Cris? Como Aliás, são? conforme previsão do Nariz há vários anos, você seria uma grande divulgadora. Do E depois, Ipate. na união com a Kátia aqui, então... Foi muito E bom. nós vamos ainda para a Arrasando. TV aberta, se Deus quiser. Se Deus quiser. Aqui é um trampolim. Com certeza. Vamos mais um? Aqui, ela ainda bastante diferente, bastante alterada, o cabelo meio ruivo. Olha os olhos, né? Os Bem olhos diferente. muito... Isso também me parece uma humanoide. Então é muito interessante, porque Muito nos interessante, vídeos são né? muitas as imagens que vão aparecendo em cima da pessoa que está diante da câmera. E o que é curioso é que, na verdade, quem está diante da câmera não sente nada, né? Nada. Eu senti no dia muita energia porque eu queria muito fazer. Mas a gente nem imagina o que vai acontecer mesmo, Sônia. A gente se doa, né? Porque quer que o experimento dê certo. Ah, sim, com Mas certeza. sempre dá certo, né? Sempre Sônia? dá. Sempre Bom, vamos dá. pro próximo, porque a gente tem 5 Sempre dá, minutos mas aí, é graças pra a nós. finalizar. É graças a ele. Outro das... Olha, essa é uma humanoide, assim, na acepção da palavra. Olha Parece uma os felina, olhos. não Parece Marisa. eu ia comentar. Os olhos É bem que claros, sobe meio assim, cor de tem uma mel. orelhinha. diferente, Bem redondinho, né? Parece Bem um redonda, é bem felino, né? diferente da Kátia. Ela até dá a impressão de ou não ter cabelo, ou ter, sei lá, alguma coisa. Não parece assim uma orelha? É orelha, sim, né? é verdade. Parece uma orelha em cima. Seja Aliás, quem for os bem-vindo. felinos são muito amigos, né? São muito amigos, o muitos. povo de Lira, né? Eu tenho bastante Vamos pro ligação próximo, assim vai. com a Cris. Vamos pro próximo. Agora sim, entramos. Agora Olha. deixamos a Kátia e entramos nos casos da Cris. Como eu falei, os casos que aconteceram com a Cris foram assim absolutamente únicos. Isso que os nossos amigos estão vendo é uma coisa que aconteceu
acho que 2 vezes desde que eu faço gravação, sendo que essa foi a segunda e foi, claro, muito mais impressionante. Nós estávamos com a Cris, ela vai se lembrar desse Lembro dia. perfeitamente, claro. Né? Esse chuvisco está sobre o rosto da Cris, ela está atrás, não dá para ver. E, pasmem, gente, surgiram 2 mãos, que isso que vocês estão vendo escuro são os dedos, que escorregava sobre a tela no chuvisco e deixava palavras escritas. Que interessante, né? Olha, nós vimos na hora, né? Impressionante. Foi. E no próximo slide também nós temos mais um detalhe aqui também. A Cris atrás, a gente não consegue identificar por causa do chuvisco na frente, mas outra palavra que na verdade a gente não conseguiu identificar, por mais que a gente virasse, desvirasse, sim, mas é nitidamente uma escrita. É uma escrita. Sim. E a uma velocidade fenomenal, e escrever no chuvisco é uma coisa que a nossa física jamais cogitaria. Muito louco, Muito né? legal. Mas eu quero ver o terceiro antes de encerrar esse bloco, hein? Então vai lá, mais um caso. Esse caso aqui é aquele que você olhava para trás, lembra? Acho que talvez você que pode Lembro contar. perfeitamente. Bom, isso foi muito impressionante porque eu estava sentada e por trás tinha alumínio que tem lá atrás, Sônia? É um papel brilhante. Um papel brilhante. O que aconteceu? De repente eu senti um ser colocar as mãos no meu ombro. Eu disse, Sônia, tem alguém aqui colocando atrás de mim. Ele está atrás de mim. E você olhava para trás? Eu olhava para trás e não via com os olhos, né, físicos. Mas a câmera, a filmadora capta, né? E depois na análise, então você captou. Olha que maravilhoso. É um dos nossos amigos, com certeza. E um queridão da gente, né, Sônia? Exato. Esse caso foi bem legal. Muito bacana. Vale muito Tem a mais pena. algum que dá pra gente passar? Olha, mais um. Ainda da Cris. Olha a transformação dela. Um cabeção bem grande, na verdade, né? A Cris atrai Eu gosto deles, né? Essas criaturinhas boas, né? Olha lá, como expandiu. Cabeça, olha os olhos, gente. Olha atrás, tem até o nariz atrás. Olha o tamanho do olho. Cris, olha, também é meio azul, olha lá. Meio nada. São famílias, né? Famílias estelares. Ah, é né? tão E muito gostoso. interessante, Olha que legal. o fato de eles mostrarem muitas raças. É verdade. O que significa que são muitos seres diferentes que nos apoiam e que procuram melhorar essa comunicação com a gente, e eles vão transmitindo. E aí, Sônia? E olha aí, olha o seu amigo felino aí. É verdade, olha aí, olha, meus amigos felinos. Nesse dia, essa foto da esquerda é a Cris lá no laboratório, tem umas luzes na frente dela, e ela se transformou nesse super gatão aí, né? São os felinos, são os seres de lira, né? Que são nossos queridões, que tem contato mesmo com a gente via TCI, Exato. inclusive. Mas a gente já conseguiu vê-los assim na hora que estava gravando, né? Uma das vezes. Foi fantástico. Essa é uma das características da parte de imagens, né? A gente consegue muitas vezes ver o que está sendo O bacana da gravado. transcomunicação instrumental é que ela vem trazer a luz da ciência, que existem múltiplos universos habitados e que a vida transcende a morte. Você pensou, gente, que bacana? Olha, nós estamos nos nossos momentos finais, mas temos um minuto aí para a Sônia falar um pouquinho sobre isso. Pois é, eu acho que a gente poder trazer isso aqui para os nossos irmãos na Terra, documentando que nós não estamos sós, gente, é assim, tipo, uma coisa que não tem preço, né? Eu acho que é e eu me sinto assim, extremamente honrada por eles confiarem em mim. Na verdade, eu diria até que na verdade eu trabalho mais para eles porque os daqui nem sempre merecem tanto, né? Eu tenho essa opinião sobre o ser humano. Mas os de lá, gente, eles se esfalfam, eles fazem de tudo para poder nos ajudar. É incrível. Eles confiam na gente, pasmem. É verdade, olha, para quem não sabe, Sônia Rinaldo tem um pool de investigadores, não é ela sozinha, ela faz praticamente tudo sozinha, mas depois o pessoal analisa a imagem para ver se tem o número pi, para ver se está tudo certo, né? Sim, o nosso... É assim, porque a gente procura colocar uma visão científica dentro desse trabalho. Porque se é importante a captação das imagens, também eu acho que só isso não basta. É preciso assim, comprovar que isso é verdade, né? Isso é o que faz o pool de todos investigadores. assinarem, né? Por isso, né? Porque Exato. todos estão ali confirmando. É para isso que existe o Instituto. Bom, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, que o papo está gostoso, você está gostando, né? Eu estou adorando, né? A gente volta já já.
voltamos com o programa Enigmas e queremos convidá-lo para conhecer o nosso site, que é o www.programenigmas.com.br. Lá você tem informações sobre o nosso trabalho, todos os nossos vídeos e muito mais. E queremos agradecer também aos nossos patrocinadores. É isso mesmo. Vamos agradecer a todos que nos prestigiam, né, Kátia Gaia? Olha, para nós é uma honra, porque você vai acessar toda segunda-feira às 21 aqui e também quarta-feira nós continuamos na Demais TV às 10 da manhã. É isso aí. E toda quarta-noite também, Rádio ECL, a Rádio da Consciência Livre. Às 21. Com um tema diferente. Isso mesmo. Bem, vamos voltar porque eu quero ver mais. Maravilhoso, vamos ver. O que tem mais, Sônia? Vamos lá, vamos para a próxima imagem. Aqui, na verdade, são as nossas últimas produções, sendo que esse são os e-books, né, são os Sônia? nossos e-books, sendo que este último, embaixo, à direita, que é o Missão Missão Alfa. Alfa 1, esse aqui viria bem ao encontro do que a Kátia tinha levantado bem no início do programa, porque ele difere, esse é, na verdade, o que a gente lançou na semana passada, ele difere totalmente de tudo mais que a gente fez, porque tudo que a gente fez é sempre cheio de documentação, análises, etc. e tal. E este é um livro que foi canalizado para a felicidade da Kátia. Adoro, olha só! Na verdade, esse livro, eu recebi aí um recado do outro lado para que ele voltasse agora, digamos, ser relançado pelo fato de que tinham informações que não deveriam ser engavetadas, né? Que bacana, e como né? eu fiz ele há mais de uns 15, 20 anos, no tempo ainda que eu trabalhava mais, né, com a parte mediúnica, e então eu obedeci e relancei, e realmente ele é um livro muito emocionante. Bom, mas a Sônia hoje aqui exclusivamente, hein, pessoal? Você aí, ó, que está nos ouvindo, é mais de 1,5 milhão de internautas plugados na gente. A Sônia está fazendo isso também para levantar fundos para o IPAT, para pesquisa. Ela vai fazer uma promoção aqui no programa. Ah, sim. Adquira um e-book. Não sei como é que a gente pode bolar alguma coisa, mas a gente poderia sortear ou poderia, sei lá, vai ser um prazer. Quem quiser adquirir o e-book, Sônia, como é que faz? Entra lá no nosso site, no www.ipat.org. O nosso não tem .com.br, é .org. E na lojinha tem todos os e-books, inclusive esse último, veja só como a gente realmente não trabalha em cima assim do dinheiro, né? Esse último e-book custa R$13. Gente, o que é R$13, né? E olha, vale a pena, porque eu já li esse livro, Missão Alfa, e ele fala exatamente o que está acontecendo hoje na humanidade. É verdade. Das inovações que estão ocorrendo hoje, agora. Quem gosta de transcomunicação, realmente vai gostar muito. A transcomunicação, imagina no futuro, Sônia, as pessoas morrerem e precisam falar, vou ligar a televisão, vou fazer um contato com meu pai, meu avô, minha mãe. Que maravilhoso, né? Sabe, Cris, eu acho que isso vai ser uma tendência. Eu só não imagino quanto tempo isso vai levar. Por quê? Porque, na realidade, não depende do outro lado, não depende de tecnologia, depende da nossa moral. De nós sabermos o que é que nós estamos fazendo, entendeu? E o problema é que o ser humano ainda parece que não descobriu. Os nossos filtros, né, Sônia? Exato, tá todo mundo passeando, tá todo mundo de férias aqui no planeta, entende? Quer dizer, é complicado, por outro lado, passar coisas mais sólidas, sabe, se a gente, na verdade, eles não têm confiança, assim, do que eles vão, o que nós vamos fazer com tudo isso? É verdade. Entende? Então a gente vê a cautela que eles têm em passar informações, mesmo em passar fenômenos, assim, cada vez que a gente grava é sempre uma coisa nova. Praticamente um holograma, né, que ocorre lá. Sim. Eu já estive e posso testemunhar isso. É um holograma que ocorre para todo mundo ver. É impressionante. Porque dá para ver ao vivo. Então não é o tipo da coisa que poderia falar, mas isso daí foi fraudado. Montagem, alguma coisa. Não é. Eu sou testemunha desse fato. Tanto na imagem quanto no áudio. Quanto no áudio. Exato. Não, até porque, sabe, às vezes eu noto que pessoas que gostam de transcomunicação acabam alegando que é preciso ser médium para ser bem sucedido. Não precisa nada disso. Não é verdade. É científico, Exato. gente. E outra coisa, na verdade, uma coisa que é muito mais difícil para eles do que achar bons médiums, se fosse o caso,
seria achar pessoas decentes, pessoas que mereçam a confiança deles. É verdade. Porque, gente, eu que lido tanto, assim, há anos com esse assunto e com tanta gente, né, envolvida, eu noto o seguinte: a primeira coisa que a pessoa faz quando ela obtém uma coisinha de nada é começar a se divulgar, Começa a se ficar com o ego entendeu? considerado, né? Exato. E para quem não sabe, você aí que está nos assistindo, Sônia Rinaldo é reconhecida internacionalmente. França, Estados Unidos, Japão. O trabalho dela ganhou prêmio inclusive na Suíça. É verdade, Sônia? É. Mas Então a coisa é muito séria, gente. A coisa não é brincadeira. Isso só vai trazer evidências claras que nós somos eternos e é uma janela para o futuro, para que o homem adquira mais moral, para que a gente possa abrir essa janela, né, Sônia? E o mais importante é que as pessoas adquirindo os e-books, elas têm um conteúdo fantástico. Eu tenho certeza que elas podem acessar a qualquer momento a compra e vai ajudar o Instituto. E com isso você consegue ter outras pesquisas que às vezes requerem uma aparelhagem, alguma coisa maior. E você precisa pesquisar, você precisa se manter, né, Sônia? E não só isso, não é só equipamento, não é nem só o nosso dia a dia, mas também a gente, se tivesse condição, a gente precisaria pagar para cientistas fazerem laudos, porque quanto mais, digamos, gabarito tiver, quem estiver assinando, melhor para nós. Mas nós não temos esse tipo de verba. Então, eu diria que a gente faz, dentro das condições que nós temos, nós fazemos assim na beira do limite. Com certeza. Não fazemos mais porque realmente não faz temos muito apoio, já, né? Faz muito. Bom, eu quero ver imagens, que eu tenho certeza que o internauta está louco para ver as imagens. Vamos ver as imagens aí? O que nós temos mais? Porque nessas alturas... A Missão Alfa, esse é o novo e-book da Sônia, né? Que você falou, né? Então, eu trouxe também, Cris, alguns áudios, né? Pra gente... Porque acho que tem gente, tem gente que nunca ouviu uma voz paranormal. Então vamos ouvir. É possível a gente dar uma... Então, é assim, ó, esse caso que eu trouxe é de uma garota chamada Claudinha. Essa gravação a gente fez pelo celular. Então, assim, é super importante o fato de a gente sempre estar inovando, né, com técnicas que a gente tenha disponível aqui na Terra para que eles possam utilizar. Porque, na verdade, às vezes eu chego a pensar o seguinte: tudo que a gente está fazendo não passa assim de uma semente muito simples, porque não estamos no momento disso florescer. O ser humano não está preparado. Ele hoje está preocupado com a vida do Neymar, enfim, com a escola de samba, esse tipo de coisa. Infelizmente, não é verdade? É verdade. Então, não estão preparados. Mas a gente está deixando o outro lado testar o que eles podem fazer. Então, toda vez que eles inovam, isso é super frequente, eles estão avançando na forma de comunicação conosco, mesmo que aqui não saia daquele pouquinho. Até para tentar com mais facilidade ocorrer no futuro, sabe? A pesquisa, a experiência em si, né? Sim, claro. Para eles é, digamos, um treinamento que eu acho que a gente está possibilitando, sem que a gente fique pensando, puxa, nossa, que glória. Não, primeiro que o trabalho é todo deles. Né? E eles estão avançando. Para mim, eu acho que hoje chego à conclusão de que é o que basta. E o gostoso é que é Mas simples, você está deixando, Sônia. a Sônia Rinaldo está deixando um legado, né? Do meu ponto de vista, um legado para a humanidade, que com certeza no futuro vai dar continuidade a esse trabalho, vai pesquisar, aí vai falar, olha, ela realmente estava sabendo das coisas. Porque só quem participa do fenômeno de transcomunicação instrumental sabe que é real. É verdade. E sabe, às vezes eu fico assim pensando que o que eles conseguem produzir, e como vocês viram, né, que estiveram lá no nosso laboratório, é um fenômeno tão grandioso, porque você vê ao vivo a criação de imagens, você vê ao vivo a pessoa se transformando, e você pensa, meu Deus, que coisa importante, e daí ninguém está nem aí. É complicado isso, sabe? Daí você percebe, o ser humano não está... O ser humano, você fez uma frase de transcomunicação que até eu compartilhei nas redes sociais. Nós somos ainda bebês cósmicos bem maturos, né? Você pode citar a frase que você disse, você lembra? Mais ou menos alguma coisa assim, é como eu penso mesmo. Eu acho que nós estamos ainda num jardim da infância, eles têm uma paciência sideral, como diria a Cris,
né, conosco, com a nossa infantilidade, sabe, nós estamos aqui, sabe, tipo assim, meio que bestando mesmo, né, a gente não procura fazer mais do que a gente pode em termos do próximo, nem nada, mas enfim, eu acho que um dia a gente vai chegar lá, né. Sônia, você Espero sabe que sim, né, Sônia? É verdade. Eu espero, eu trabalho para isso, para que o mundo seja mais humano, mais fraterno, né? É verdade. Para que a gente realmente reconheça, quem saiba diferenciar o que é bom, o que é ruim, porque a gente tem muita gente que passa por algo bom e na realidade é algo muito ruim. E nós sabemos disso, isso em casas espíritas, em religiões, em política. A gente está vendo o desmascaramento aí de uma grande sociedade, da parte da sociedade, né? É verdade. Sim, com Sônia, certeza. você sabe que eu e a Cris, a gente fala em nome do IPAT muitas vezes nas palestras Que que bom, nós fazemos obrigada. nos congressos e levamos as nossas transcomunicações que foram feitas no Grupo CROM. E engraçado, todo mundo quer ver espírito, todo mundo quer ver ET. Você mostra e as pessoas questionam. É absurdo ainda isso. Aí você fala assim, vocês não querem? Está aqui, basta pesquisar. Nós nunca monopolizamos, você nunca monopolizou. Você sempre distribuiu. O fato é o seguinte, né? É que, como dizia lá um grande mestre, há que ser olhos de ver e ouvidos de ouvir. Se a pessoa está com tudo isso fechado, pode estar o ET na frente dela, o espírito na frente dela, que ela não vai ver nem ouvir nada. Nós estamos nos 5 minutos Vamos finais. ouvir um áudio? Vamos ouvir um áudio, vai. Então, é um áudio da Claudinha, cujo texto agora, sinceramente, desculpa, mas eu não lembro, mas se ela colocar lá eu vou lembrar. Então, Oi, Canarista. a Roberta colocou pra gente. Oi, Canarista. O Narisha fala o seguinte: quanto tempo de mudança Oi, Canarista. é um alerta dos extraterrestres, que o senhor Narisha é um extraterrestre. Ele fala, e de fato há muito tempo ele vem falando que haverão mudanças no planeta, né? Então agora que a gente já entendeu, se a Roberta puder pôr novamente, quanto tempo eu falo de mudança? Oi, Canarista. Oi, Canarista. Dá para Oi, perfeitamente. Canarista. Na verdade, até isso, eles se dão ao trabalho de avisar, estão nos prevenindo que coisas irão acontecer. Eu acho que a gente E precisa... é muito claro, né, Sônia, que Pois vai é. mesmo, né? Pois é. E aí, essa era uma conversa que a gente estava fazendo com a Cláudia via celular. Então, é interessante a técnica, né? Dá Essa tempo é novidade. eu não estava ainda usando muito o celular, mas agora passei tudo só via celular. Mas você quer conhecer melhor o trabalho da Sônia? www.ipate.org. Entre, sabe, conheça o trabalho, não faça nenhum tipo de julgamento sem conhecer, porque o que a gente vê claramente as pessoas julgarem, isso não é. Então, conheçam, não acreditem em nada, pesquisem, façam o experimento. Eu acho que isso é muito importante. Com certeza. Com certeza. Sabe? Porque aí você vai dizer, nossa, está acontecendo comigo. Né? Eu acho que isso que é importante, a pessoa se propor a fazer. Não, porque a gente vê as pessoas julgando, né, antes de... Então, as pessoas precisam abrir os olhos e, né, ter coragem de enxergar essa nova realidade que traz a Sônia Rinaldi durante esses anos todos, né, Sônia? Alguns. Alguns anos. É só alguns. né? Você é mocinha. Isso. E olha, super parabéns. A gente adora quando você traz as novidades. Que bom. Eu sinto que você qualquer dia entra com o celular aqui, a gente vai poder falar com o Narisha. Vai ser um prazer. E eu tenho certeza mesmo, porque cada vez que a gente se encontra, tem coisas muito mais interessantes para você Bom, a mostrar. Sônia é sempre nova, eu nunca vi a Sônia parar. Sônia, a gente está nos nossos momentos finais. Nós temos quanto tempo aí, produção? Oh, 2 2 minutos. minutos. Eu quero que você dê sua mensagem para o nosso público. Afinal de contas, hoje é a estreia do Enigmas. E qual é o maior enigma? A gente sobrevive à morte? A gente não sobrevive? Tá aqui, ó, uma resposta para você que tem dúvidas. Eu acho que hoje estar aqui é um prazer muito grande, prestigiando as minhas nossa, né? amigas, né?
Eu tenho certeza que isso aqui vai ser um sucesso, o horário é muito bom, vocês merecem um horário em que o pessoal possa assistir, né, com mais tranquilidade e tudo. E aos nossos amigos que estão nos vendo, eu deixo um beijo bem grande, nos visitem lá no nosso site e nos contactem também, será um prazer. Mas antes de encerrar, Soninha, qual foi a história mais contundente que você teve nesses anos todos? Conta para o nosso internauta. Eu acho que foi uma coisa pessoal, claro, né? Porque, assim, ver coisas que aconteceram com pessoas que estavam me visitando, eu já vi coisas absurdas. Mas, para mim, a coisa mais significativa, a que mais me preencheu, foi na madrugada em que o Fernando partiu, meu marido. E nessa madrugada eu fiz uma gravação, ele tinha terminado de falecer, eu fiz uma gravação e preocupada, claro, né? E eu nunca vou esquecer essa frase, o senhor alemão disse, ele chegou bem e vai ficar bom. Uma coisa tão simples, mas eu vi coisa assim, digamos, né? Muito mais bonita e tal, mas pra mim, nenhuma coisa superou isso até hoje. É porque tem a ver com a tua vida, né? Claro, eu me tranquilizei, eu falei, ele está entregue. E com amigos. E com amigos. Grandes amigos. E o Fernando trabalha em transcomunicação do lado de lá, né? Com certeza. E você se comunica com o seu marido sempre? Sim, sim. Inclusive, ele trabalha assim, ativamente digamos, ele faz o intercâmbio entre os falecidos e a nossa estação aqui na Terra, né? Bom, gente, o programa é maravilhoso. Infelizmente, nós temos que encerrar o nosso programa. Mas a gente espera você aí, para um novo Enigmas. Gratidão, Sônia. Gratidão, Sônia. Gratidão, internauta. Até a próxima segunda, 21 horas, hein?